Olá, sejam bem-vindos ao conteúdo à distância do CRC. Meu nome é Sérgio Alexandre, eu sou mestre em contabilidade, profissional atuante na área por mais de 20 anos em sociedades anônimas de capital aberto, em multinacionais, e nós estamos aqui hoje para conversar sobre tributos, mais especificamente tributos sobre o lucro, uma aplicação prática envolvendo as definições e as orientações contidas na NBC TG 32. Quando a gente fala de norma brasileira de contabilidade, a gente tem que recorrer à sua origem. Como que surgiu essa NBC? Ela surgiu no processo de convergência que o Brasil está sofrendo desde 2008 e desde 2012 já completamente implantado o processo de convergência. A gente começa a conversar desse assunto numa norma internacional, a IAS 12. A IAS 12 deu origem a um pronunciamento contábil emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitiu o CPC 32, que se transformou finalmente na NBC TG 32, que já está na sua revisão 4, o que mostra o conceito de constante atualização dos conceitos contábeis, dos procedimentos contábeis, já que a contabilidade se adequa ao ambiente de negócios e precisa estar constantemente em atualização. Então, diante dessa abertura é que a gente vai abordar o seguinte programa. O programa ele é uma visita à norma com a identificação dos seus principais aspectos. Nós vamos começar esse nosso estudo com algumas definições. Essas definições irá nos levar à primeira situação de compreensão da norma, que é o surgimento de diferenças existentes entre as normas contábeis e as normas tributárias. Feito essa primeira apresentação e essa identificação da existência de diferenças entre os resultados, nós vamos exemplificá-las. Ao exemplificar, nós vamos conhecer os tipos de diferenças. Nós temos dois tipos de diferenças. Temos as diferenças temporárias e temos as diferenças permanentes. A gente vai conversar e exemplificar numericamente, inclusive, sobre cada uma delas. Feito essa apresentação inicial dos conceitos e das definições, nós vamos cumprir uma das funções da aplicação de uma norma. A primeira função que uma norma tem é a gente identificar um evento econômico, qual elemento contábil está presente nele. E isso significa a identificação do elemento. É um ativo, é um passivo, é uma receita, é uma despesa. Feita essa identificação, a gente precisa ir para o reconhecimento, para a mensuração, para a avaliação. Como é que a gente vai reconhecer e avaliar os ativos e passivos fiscais, correntes e diferidos, que irão aparecer no estudo e análise dessas diferenças? Completado esta parte, a gente vai para dois assuntos muito específicos, que são consequências de todo o estudo que a gente fez até então. A gente vai conversar sobre o tratamento dado ao prejuízo fiscal ou a base negativa da contribuição social sobre lucro. Qual é a preocupação da norma quando existe prejuízos fiscais ou quando existe base negativa de contribuição social sobre lucro? Feito isso, a gente vai para uma outra operação muito específica, vamos buscar uma outra norma contábil para que a gente possa identificar em operações de reorganizações societárias a existência de tributos diferidos. E completaremos o nosso estudo nesse assunto com a necessária abordagem das divulgações que deveremos dar ao tratamento aplicado sobre esse assunto. Então, esse é um programa extenso que a gente vai ter que cumprir nesse nosso estudo e nós vamos começar com as definições gerais, diferenciando o lucro entre a diferença existente entre o lucro definido pela norma contábil e o lucro definido pela norma tributária. Para fazer essa diferenciação,
eu vou recorrer aqui a duas janelas. Nessas janelas eu vou analisar e apresentar os negócios de qualquer empresa, qualquer que seja a empresa, qualquer que seja o tamanho dessa empresa, ela tem um funcionamento semelhante. Então eu vou recorrer a esses desenhos que vocês estão observando na tela e vou preencher essa janela com algumas palavras informais. Não vou usar em nenhum momento palavras contábeis ou palavras científicas para poder preencher essa janela que vocês estão vendo. Então esse fluxo de recursos que eu quero apresentar para vocês, ele começa com uma determinada fonte, com uma determinada origens. As origens dos recursos de uma organização, qualquer que seja ela, irão compor as decisões de financiamento que a empresa adotou para a sua atividade. E essas decisões de financiamento, a empresa vai buscar em dois locais. Um local inicial e claro e extremamente necessário é o capital do investidor, o capital do proprietário, o capital do acionista, o capital do empreendedor, que abriu a sua empresa com recursos. Esses recursos a gente vai chamar, por enquanto, de capital próprio, que não é suficiente para ele conduzir as operações dentro da empresa. Então ele precisa recorrer a terceiros, precisa recorrer a fornecedores, precisa recorrer a instituições financeiras, precisa recorrer aos colaboradores, ele precisa recorrer a fontes que irão financiar a sua operação. Com essas duas fontes de recursos, ele vai fazer as aplicações necessárias para que a empresa possa andar, possa ser conduzida. São as chamadas decisões de investimento. Nas decisões de investimento, ele também não tem muitas opções, ele só pode fazer dois tipos de investimento. Ou ele vai investir no giro das suas operações, ele vai financiar os seus clientes, ele vai investir no seu estoque, ele vai fazer aplicações financeiras, vai ser o giro do seu negócio, o giro das suas operações. Só que o giro da operação precisa de um lugar para ser efetuado. Esse lugar são o que eu vou chamar aqui de capital fixo, que são os investimentos destinados à manutenção de suas atividades. Então essa abordagem bem simples no fluxo de recursos de uma organização nos remete a uma demonstração financeira. Se eu tirar essas palavras informais que eu usei e usar o nosso vocabulário científico, da nossa linguagem de negócios, o que nós estamos olhando nessa apresentação é o chamado balanço patrimonial, que é o nome científico de uma demonstração de fluxos de recursos, que é o nome científico de uma posição financeira, que usa linguagem científica. Nessa linguagem científica, as origens se transformam em passivo. O nome científico de origens em contabilidade é passivo se for o capital de terceiros. Se for o capital próprio, a ciência estabelece como nome adotado para o capital próprio de patrimônio líquido. Com isso, fica faltando a gente definir cientificamente a aplicação, que cientificamente a gente fecha a equação fundamental traduzindo o nome de aplicações para ativo. E aí a gente complica, porque nós vamos cada vez mais mergulhando na linguagem científica, e a gente substitui capital de giro, capital de terceiros, capital fixo, capital próprio, a gente substitui por circulantes e não circulantes, ativos e passivos circulantes, ativos e passivos não circulantes, e com isso a gente tem uma janela científica, que a gente chama de balanço patrimonial, que seria a posição financeira de uma determinada organização. Para a gente chegar a esse ponto, a gente usou todos os conhecimentos da estrutura conceitual da contabilidade societária, que tem como base fundamental de mensuração dois pressupostos. E esses pressupostos é que vão orientar a aplicação, a identificação, a mensuração
e a divulgação de tudo que ocorre dentro dessa demonstração. Esses dois pressupostos, falando rapidamente sobre eles, um deles é a continuidade da operação. A gente pressupõe que as empresas são perenes na execução das suas atividades e, consequentemente, as suas atividades são recorrentes, porque a gente parte do princípio que a empresa é contínua em suas operações. Por causa deste pressuposto, a gente adota custo como base de valor. O valor original de todos os elementos contábeis identificados dentro dos eventos são registrados inicialmente ou são mensurados inicialmente pelo seu valor de custo, pelo seu valor original. Isso por causa do pressuposto da continuidade. Quando esse pressuposto da continuidade for quebrado por qualquer razão, e a gente vai poder explorar isso em módulos mais para frente, aí eu não preciso respeitar o valor original para elaborar balanço patrimonial, mas só se o pressuposto da continuidade for quebrado. O segundo pressuposto que vai nos causar, ou que vai justificar grandes vai ser a razão principal das diferenças que nós vamos encontrar na comparação de resultados, é que nós elaboramos essa demonstração que a gente está vendo aqui respeitando o fato gerador. A gente contabiliza as operações independente de recebimentos e pagamentos. A gente respeita o fato gerador. O nome desse pressuposto é o pressuposto da competência de exercícios. Então, essa demonstração, chamada balanço patrimonial, segue rigorosamente esses dois pressupostos. Quando a gente vai falar de tributos, a gente vai visitar o passivo circulante e não circulante e vamos precisar reconhecer este passivo com base em uma legislação diferente da legislação societária. A gente vai usar a legislação tributária. E aí o nosso problema aparece, porque a legislação tributária prioriza o atendimento ao regime de caixa, desprezando ou desconsiderando todas as normas contábeis. Já que a norma contábil principal é regime de competência, se a legislação tributária usa o regime de caixa, nós criamos a razão ou identificamos a razão das diferenças. Então, a contabilidade societária é diferente da legislação tributária. Essa introdução, usando esse recurso da transformação da linguagem informal numa linguagem formal, numa linguagem científica, nos leva às primeiras definições. Essas definições que eu passo a apresentar a partir de agora, elas são fundamentais para a gente entender o porquê que surgem diferenças entre as duas legislações. A primeira definição que a gente tem que rever, ou tem que conhecer, é a definição do resultado contábil. O que é resultado contábil? Resultado contábil, na definição constante da norma, é o lucro ou prejuízo de um período determinado, apurado com base nas normas contábeis e no julgamento da administração antes da dedução dos tributos sobre o lucro. Isso que é resultado contábil. Percebe que ele tem duas composições muito claras. Determinado com base nas normas contábeis. Então, as normas contábeis são muitas. Então, 49 normas contábeis a gente tem que conhecer para apurar o resultado, para ver qual delas é que está afetando os nossos eventos econômicos, afetando os eventos econômicos de uma empresa. Mas, além das normas, tem uma parcela de julgamento da administração, o julgamento do gestor da informação, que é algo também que influencia muito a apuração do resultado contábil. Quer dizer, você interpretar a norma, julgar o que a norma está definindo e aplicar. Isso é que é resultado contábil. Se a gente comparar o nosso resultado contábil, comparar esta definição que eu acabei de apresentar com o chamado resultado tributável, com o lucro tributável, aquele apurado com base na legislação fiscal, a gente vai encontrar essa definição.
lucro tributável ou prejuízo fiscal de um período determinado, apurado com base nas regras estabelecidas pelas autoridades tributárias para apuração da base de cálculo do IR/PJ e da contribuição social sobre o lucro líquido. Percebe que existe uma diferença de conceito. Então, não é possível que a gente tenha o mesmo resultado contábil e fiscal. Existem diferenças entre eles. Em consequência, essas diferenças vão aparecer. Não dá para a gente ficar sem conviver com elas. Com essas duas definições e com essa identificação, que por causa das definições a gente tem diferenças, eu encerro aqui esse primeiro módulo, para que a gente possa, a partir de então, refletir sobre essas definições, compreender o porquê que existem diferenças e passar a analisá-las em uma segunda parte.